A partir do domingo que vem, nós teremos a reabertura da Escola Bíblica Dominical e do culto presencial, tá bom? O culto público presencial. Então, fiquem atentos ao seu celular. A nossa secretária vai enviar para vocês os dias que cada família vai poder participar dos cultos e da Escola Dominical. Por quê? Porque nós sabemos que existe as medidas de prevenção e uma delas é que o culto ele só pode ter 30% da capacidade de população dentro da igreja, tá? O número de pessoas dentro da igreja. Então, nós vamos fazer esse rodízio, vamos manter esse rodízio, fique atento ao seu celular e agradeçam a Deus pela oportunidade que nós temos de voltar a nos encontrar. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, os versículos de número 40 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, os versículos de número 40 até o versículo de número 45. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos que se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece para a tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, estamos diante do Senhor, diante da leitura da Tua Palavra, Deus. Nós reconhecemos, ó Pai querido, que o Senhor é grande e poderoso. Nós reconhecemos a alegria que temos em nosso coração ao prestar ao Senhor o nosso culto. Pai querido, nós confessamos os nossos pecados e agora, ó Pai querido, nós ouvimos a Tua Palavra. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração da Tua igreja, de cada um conforme a necessidade de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, toque o coração das famílias que estão nos assistindo. Toque o coração, Pai querido, daqueles que ainda não conhecem a nossa igreja, ó Pai. E têm o desejo de conhecer o Evangelho do Senhor. E tiveram acesso, ó Pai querido, a este vídeo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja tocando o coração deles, ó Pai. Pai amado, que o meu eu venha cair por terra, mas a Tua palavra venha reinar em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo que nós clamamos ao Senhor. E a ação do Teu Santo Espírito em nosso coração. Amém. Queridos, em um momento de aflição, de angústia que estamos vivendo, parece que nos falta força e nos falta esperança para enfrentar as lutas que vão surgindo. Cada dia mais notícias ruins vão surgindo na TV e o nosso coração se encontra desesperado. Diante desse contexto que estamos vivendo, um texto me vem à mente que é Marcos capítulo de número 1, do verso 40 a 45, que conta a história da cura de um leproso. Sabemos que Marcos foi um homem que seguiu a Jesus Cristo durante todo o ministério de Jesus, era um jovem, e aí ele escreve esse evangelho, não com a intenção de apenas relatar a história de Jesus, mas com a intenção de consolar os cristãos que moravam em Roma, porque aqueles cristãos estavam sendo perseguidos pelo império, eles estavam sofrendo torturas, perseguições, alguns estavam perdendo familiares, outros estavam perdendo a sua empresa, outros tinham que se esconder em cavernas e muitos passaram a negar o evangelho, negar a sua fé por conta da perseguição. Marcos, preocupado com essa igreja, ele então decide escrever esse evangelho, não com a intenção de apenas relatar a história de Jesus, mas também de fortalecer a fé desses irmãos. Então Marcos, ele propõe fortalecer a fé desses irmãos através de lições pastorais, lições teológicas, lições redentoras,
que conduziriam aqueles cristãos em uma fé autêntica, para resistir à tribulação, resistir às lutas, resistir às perseguições. E em uma dessas narrativas, nós podemos encontrar a narrativa da cura do leproso. Então, toda a narrativa que o evangelista Marcos ele propõe apresentar aqui no seu evangelho, em cada narrativa ele propõe apresentar lições pastorais, teológicas e redentoras. E dentro dessa narrativa que acabamos de ler, que conta sobre a história do leproso, nós iremos observar algumas dessas lições. Mas antes de passarmos para as lições que podemos aprender com Marcos, através da cura do leproso, nós precisamos observar alguns detalhes no contexto em que esse texto se encontra. Nós podemos ver aqui, queridos, que, primeiramente, a história, em que momento que Jesus se encontra aqui, tá bom? Jesus, ele se encontra no momento onde ele estava pregando o evangelho. Muitas pessoas já haviam conhecido, já ouviam falar de Jesus, outros já conheceram Jesus através de milagres, através de alguns sinais que Jesus havia dado de sua messianidade. E o que acontece? Multidões passaram a seguir Jesus. Muitos passaram a seguir Jesus, muitos passaram a acompanhar Jesus diante da seu percurso dentre as cidades. E então ele se depara com um leproso. Só para a gente entender o quão profundo é esse encontro de Jesus com o leproso, nós precisamos também saber como que vivia um leproso naqueles tempos. A lepra é uma doença que se dá na pele da pessoa e ela seca a pele e ela abre feridas, a ponto daquelas feridas não conseguirem mais se fechar, e essa ferida ela começa a se espalhar por todo o corpo, assim causando terrível dor e terrível aflição naquele que está com a lepra, ou no leproso, né? Em alguns casos mais graves, a lepra, quando ela se espalhava pelo corpo do leproso e ela se intensificava, em alguns casos mais graves, ela fazia cair o nariz do leproso, ou então a orelha e até mesmo os dedos. Então era uma doença muito, muito agressiva, terrível. E o que acontece? O leproso, existiam algumas leis para o leproso naqueles tempos. Eles não tinham conhecimento tão profundo da enfermidade, e eles criam que essa enfermidade, com um toque na enfermidade, poderia haver a contaminação e assim então todos pegarem a lepra. Por isso existiam algumas leis. Uma dessas leis é chamada de cidade de refúgio. Todo aquele que era diagnosticado com a lepra, era observado na sua pele essa doença terrível, esse perdia o seu emprego, esse perdia a sua família, esse perdia os seus bens e ele tinha que fugir até as cidades de refúgio. Eram cidades que ficavam mais isoladas da urbanização ali, né? Eram cidades que ficavam mais distantes e nessas cidades iam morar refugiados, iam morar leprosos, iam morar até mesmo criminosos, tá bom? E eles tinham que se estabelecer ali. Por conta da necessidade de deixar o seu emprego e não conseguia ali mais trabalhar por conta da agressividade da doença, muitos passavam a se tornar mendigos, né? Pedintes, então eles dependiam da ajuda de outros para poder se alimentar. Nós também precisamos lembrar que quando esse era diagnosticado com a lepra, ele se tornava uma pessoa que o termo bíblico que é utilizado aqui é impuro, imundo, tá? Por quê? Porque ele era uma pessoa impossibilitada agora de prestar ofertas, de oferecer ofertas e de estar presente nos cultos no templo para adorar o Senhor. Então, era um contexto muito terrível. Imagine só você, um homem que há muito tempo não sentia mais o toque da sua família, não tinha mais o abraço dos seus parentes, não tinha mais um convívio social, era uma pessoa que ficava andando de um lado para outro, fugitivo, né? E aquelas feridas cada vez mais se abrindo, ele se deformando, e um odor terrível exalando ali daquelas feridas, a ponto de pessoas de longe saber que ali tinha um leproso. E essa pessoa, então, começa a se encontrar num terrível desespero, tá bom? Um outro detalhe também que eu gostaria de observar aqui, nesse contexto, é que Jesus estava sendo acompanhado por uma multidão,
havia um leproso e esse leproso toma algumas atitudes desesperadoras. Quais atitudes são essas? Primeiro, o leproso, ele adentra a multidão sem se auto-anunciar. Isso para que você possa ter noção da gravidade dessa decisão do leproso, dessa decisão desesperada, isso era conhecido isso era visto como uma forma de pedir para morrer. Por quê? Para um romano, no Império Romano, se um leproso se aproximasse de uma multidão sem se auto-anunciar para que eles abrissem caminho, abrissem espaço para ele poder passar e assim evitasse a propagação da lepra em massa, né? Então um caos sanitário ali, se isso acontecesse, aquele leproso era condenado à morte. Em alguns casos, ele poderia ser apedrejado ou então decapitado, porque ele demonstrava uma ameaça social ali. Uma outra atitude desesperadora também do leproso, que nós podemos encontrar aqui, é o fato dele se prostrar diante de Jesus, ficar de joelhos diante de Jesus, chegar até Jesus de joelhos e fazer uma afirmação, chamar Jesus de Kyrios, de Senhor. Então, o fato dele se prostrar e o fato dele chamar Jesus de Kyrios, Senhor, no sentido de soberania, não apenas de respeito, mas no sentido de soberania, isso era também uma sentença de morte. Por quê? Porque naquele momento os judeus, os religiosos poderiam considerar uma blasfêmia, considerar um homem uma divindade. Ou então poderia até mesmo denunciá-lo ao Império Romano, dizendo que ele estava levantando um novo imperador, que era Jesus, um soberano. Então são atitudes desesperadoras desse leproso. E essas atitudes desesperadoras eram atitudes que demonstram um pavor terrível em seu coração, uma aflição angustiante em seu coração, mas ao mesmo tempo uma fagulha de esperança. Porque ele via em Jesus a solução para o mal que ele estava vivendo, para a vida terrível que ele estava vivendo. Jesus era a sua esperança. Por isso, as atitudes impensadas, desesperadoras daquele leproso não importava para ele. O que importava era que Jesus era a fagulha de esperança que ele tinha naquele momento. Diante disso, eu gostaria de falar sobre o encontro com essa fagulha de esperança. O que nós podemos observar nesse encontro do leproso com Jesus? Primeiramente, nós podemos observar que Jesus, ele cura a identidade do leproso. Como assim? Observe só no verso de número 41, que diz assim, Jesus, após ao pedido do leproso para purificar, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. Nessa declaração de Jesus, nessa atitude de Jesus de tocar o leproso, nós podemos ver aqui a atitude de Jesus curando a identidade do leproso. Como assim? Observamos que um leproso era uma pessoa considerada impura, imunda. Então, ninguém poderia tocar num leproso. Quem tocasse no leproso, ele se tornava também impuro, imundo, por um período até perceber que ele não pegou a lepra, tá bom? É como, hoje em dia, alguém que tem contato com uma pessoa que foi diagnosticada positivo para a Covid e essa pessoa tem que ficar em isolamento social. Então, isso acontecia. Então, todo mundo que via um leproso não queria tocar no leproso. Mas Jesus, quando o leproso chega diante de Jesus e pede socorro para Jesus, no mesmo instante, antes de Jesus curar o leproso, antes de Jesus tornar aquele imundo purificado, limpo, Jesus toca o leproso. Só que o que é mais interessante aqui é que a palavra tocar no grego é a palavra que nós encontramos aqui, o sentido dela, a palavra tocar, ela não está no sentido de apenas encostar, tá? A palavra tocar aqui é uma palavra que traz o sentido de segurar, apertar, agarrar. A palavra tocar é o verbo epsato, que tem o sentido de tocar com amor, ligeiramente. No mesmo instante, Jesus toca no leproso, com firmeza, como expressão de acolhimento, segurando com a mão, trazendo para perto a ponto de sentir o seu cheiro. Então, esse é o sentido da palavra epsato. A palavra que diz Jesus
tocou o leproso. Em outras palavras, Jesus segurou em seus ombros com muita força, imediatamente, trouxe para perto de si e disse, quero, fica limpo. Aquilo foi algo assustador, porque há muito tempo o leproso não sabia o que era alguém tocar. Há muito tempo o leproso não sabia o que era sentir a mão de alguém tocando em seu corpo. E Jesus segura em seus ombros e puxa para perto de si. Jesus faz isso e para aquela multidão isso era também assustador. Pois quem tinha coragem de tocar num leproso? Ninguém. E Jesus faz isso. E Jesus faz isso exatamente para curar a identidade do leproso. Ao tocar no leproso, antes de curá-lo, Jesus mostra ao leproso que ele não o vê como leproso. Jesus o vê como imagem e semelhança de Deus. Observe só o quanto a enfermidade, o sofrimento daquele homem afetou a sua identidade e transformou a sua identidade que ele nem nome mais tinha. Era conhecido como o leproso. Imagine só você, que tem diabetes, ser conhecido na praça como o diabético e fosse chamado de diabético. Uma pessoa que tem HIV não ser chamada mais pelo nome, e sim ser chamado de aidético. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui com o leproso. Ele nem nome mais tinha. O seu nome era o seu sofrimento. O seu nome era a sua enfermidade. A sua vida agora era a lepra. Tudo o que ele vivia, tudo que ele pensava, tudo que ele decidia estava em torno da sua enfermidade. É como hoje nós ligamos a TV, nós entramos no Instagram, entramos no Facebook, qualquer rede social, a única coisa que nós vemos é notícias sobre a Covid-19, sobre o coronavírus. Então aquilo se misturou com a identidade do leproso a ponto dele se tornar agora um homem tomado por lepras em todos os sentidos. Ele não tinha mais identidade. Ele era o leproso. E o que acontece? Quando Jesus faz isso, Jesus toca no leproso, mesmo ele estando com a lepra, o que Jesus faz é mostrar para ele, você não é a sua lepra, você não é o seu sofrimento, você não é a sua enfermidade. Você é um homem que foi criado, imagem e semelhança de Deus. E eu estou te tocando para que você possa ver isso. Eu estou te abraçando, eu estou te segurando para que você possa perceber isso. Então Jesus, ele cura a identidade do leproso. Queridos, há muitas coisas hoje em dia que têm afetado a nossa identidade. Talvez o que tenha afetado a sua identidade são enfermidades, como aconteceu com o leproso. Talvez o que tem afetado a sua identidade são seus sofrimentos pessoais. Talvez o que tem afetado a sua identidade é o seu divórcio, ou então sua crise no casamento, ou então até mesmo o que pode ter afetado a sua identidade é a sua sexualidade. Não sei o que é que pode ter afetado a sua identidade. O que é que possa ter transformado a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver a igreja, a sua forma de ver pessoas, a sua forma de ver a luz do dia, a noite. Eu não sei o que tem transformado a sua visão de mundo. Qual a consequência do pecado original que vem de Adão que tem transformado a sua visão de mundo? Mas eu quero dizer para você que Jesus é a esperança, aquele que transforma a nossa identidade e nos faz enxergar o mundo como ele foi criado para ser enxergado e como nós fomos criados para enxergar. Nós somos imagem e semelhança de Deus, criados para enxergar o mundo de forma que glorifique ao Senhor. Jesus, ele cura a identidade do leproso. Mas não só isso, nós também podemos observar uma segunda lição que Marcos nos traz nesse texto. Quando Jesus, ele cura o leproso, Jesus, ele derrota o seu sofrimento. E essa é uma lição muito importante para nós. Porque lá no verso 41, logo após Jesus tocar o leproso, curando assim a sua identidade, Jesus diz, quero, fica limpo. Essa é a resposta de Jesus para o leproso. E essa resposta, ela condiz à declaração do leproso lá no verso número 40, quando ele chega de joelhos diante de Jesus e diz, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, o Senhor pode me limpar. Se quiser, o Senhor pode me curar. Então, aqui nós podemos observar
uma resposta de Jesus ao tom do pedido do leproso e à declaração do leproso. Porque a palavra quero, Jesus identifica o quê? Eu tenho o desejo, essa é a minha vontade, eu quero. E aí então ele dá uma ordem, fica limpo. E no mesmo instante, a enfermidade obedece à voz de Jesus. E o leproso ele é curado. Quando Jesus faz isso, Jesus ele realiza um milagre transformando a sorte do leproso, derrotando o sofrimento do leproso, assim fazendo com que o leproso fique livre daquilo que estava causando angústia e aflição em seu coração. E essa decisão de Jesus, ela nos revela a sua soberania, o seu senhorio. É quando Jesus, ao curar o leproso, ele atormenta aquilo que traz tormento ao leproso. Ele traz dor àquilo que estava trazendo dor ao leproso. Ele traz pavor àquilo que estava causando pavor ao coração do leproso. Jesus faz a enfermidade morrer de medo ao ouvir a sua voz. E ela foge, ela dá sumiço. Naquele mesmo instante, o sofrimento do leproso é cessado. Um homem que era leproso agora passa a ser um homem limpo, um homem curado. Um homem agora que poderia ter acesso à sua família. Um homem agora que poderia ter acesso ao templo. Um homem agora que poderia ter acesso à feira. Um homem agora que poderia voltar a trabalhar. Um homem que teve a sua vida social restaurada. Ele não só foi curado internamente, no seu coração, mas ele também foi curado por fora. Ele foi curado naquilo que o trazia sofrimento. Ao curar, Jesus ele restaura parte daquilo que foi afetado pelo nosso pecado. Ele restaura aquilo que transformou o que é natural do nosso coração. Jesus é o Senhor que transforma as nossas vidas. Jesus, ele cura o leproso assim, nós temos a segunda lição. E por fim, a última lição, nós podemos ver que Jesus é aquele que restaura a espiritualidade do leproso. Observamos isso na ordem que Jesus dá ao leproso, no versículo de número 44, na advertência de Jesus, quando ele diz assim: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Queridos, a oferta que Moisés havia determinado está lá em Levíticos, capítulo de número 14, verso de número 1 ao verso de número 7, que diz assim: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo de carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e as molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Observe só você que havia um ritual para aquele que foi curado da lepra. E esse ritual era levar ali um pau de cetro, estofo carmesim, folha de isopo, né? E 2 aves. E essas 2 aves seriam entregues ao Senhor. Uma seria sacrificada e o sangue dela seria aspergido sobre aqueles elementos e também sobre o leproso. E a outra seria solta. Aquilo apontava para o sacrifício de Jesus. Mas logo eu vou falar sobre isso. O que é interessante é que a razão pelo qual Jesus, ele pede ao leproso, ele ordena ao leproso que ele não conte nada a ninguém. Mas que ele vá ao templo para poder oferecer essas ofertas. As razões podem ser diversas. A Bíblia não fala a razão pelo qual Jesus deu essa ordem, mas nós podemos observar umas possíveis razões. Primeiro, a questão da fama. Talvez Jesus não queria ser conhecido como apenas um curandeiro,
um milagreiro. Jesus queria ser conhecido pelo evangelho que ele pregava, o evangelho do reino dos céus, as boas novas de salvação. Outra possibilidade é a crise prematura que o testemunho daquele leproso, ao anunciar que Jesus havia curado da lepra, poderia causar. Que, como causou aqui, o leproso ele desobedece e então Jesus fica impossibilitado de entrar em outras cidades por conta do temor que aquelas pessoas tinham, né? E uma outra possibilidade também é quanto ao testemunho aos religiosos, onde talvez Jesus tinha um desejo que os religiosos pudessem conhecer a sua misericórdia, sua compaixão, o seu amor e o seu poder sobre a lepra, que era uma enfermidade terrível naqueles tempos. Independentemente de qual seja essa possibilidade, nós podemos ver que Jesus dá essa ordem para que servisse de testemunho, a oferta servisse de testemunho. Voltando lá na oferta que nós falamos dos 2 pombos, nós podemos enxergar a redenção de Cristo Jesus aqui. Porque no mesmo instante que um pássaro é sacrificado e o outro solto, nós vemos que aqueles que são soltos são aqueles que foram salvos pela morte do outro pássaro que foi sacrificado, que nesse caso foi Jesus. Então, o sacrifício da purificação da lepra, a oferta da purificação da lepra apontava para o sacrifício de Jesus. E essa é a lição redentora que nós encontramos aqui nessa narrativa de Marcos. Jesus é aquele que purifica da lepra. Jesus é aquele que tem o domínio sobre o terrível mal que tomou o nosso coração. A lepra do pecado que tomou conta do nosso coração e nos transformou, nos tornou pessoas terrivelmente desfiguradas quanto à imagem e semelhança do Senhor. O pecado é essa lepra terrível que tem nos afastado cada vez mais do nosso propósito de vida, que é glorificar o Senhor. Jesus é aquele que tem domínio sobre a lepra. Jesus é aquele que tem o domínio sobre o pecado. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o mal. E por isso hoje nós estamos livres como aquele outro pássaro para poder voar. Nós estamos livres para poder glorificar ao Senhor. Queridos, eu gostaria de concluir esse sermão dizendo que Jesus é a nossa fagulha de esperança nesse tempo terrível que nós estamos enfrentando. Por que ele é essa fagulha de esperança? Porque nele nós somos curados, não só fisicamente, não só diante do nosso sofrimento, não só diante daquilo que tem nos causado dor, mas Jesus ele cura a nossa identidade, ele nos cura por completo. Ao mesmo tempo, nós podemos ver que Jesus é aquele que restaura a nossa vida religiosa. Não numa falsa religiosidade, mas numa religiosidade verdadeira e perfeita. Aquela religiosidade que é despertada pelo Espírito Santo em nosso coração. Uma religião de devoção ao Senhor, de entrega ao Senhor, de gratidão ao Senhor e de vivência em serviço e amor a Deus. Em gratidão pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Jesus é a nossa esperança. Nele nós podemos confiar. E por isso, queridos, eu queria dizer para você, eu não sei o que é que tem causado pavor em seu coração. Eu não sei o que tem causado dor em seu coração. Eu não sei o que tem trazido angústia e aflição ao seu coração. Mas eu sei que Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é aquele que transforma a nossa identidade. Jesus Cristo é aquele que faz o nosso sofrimento se parecer pequeno diante do seu poder. Jesus é aquele que tem o domínio de todas as coisas. E mais, o pior dos sofrimentos, o pior das enfermidades, o pior das dores que nós poderíamos enfrentar, que é o inferno, Jesus Cristo nos livrou. Jesus nos livrou do pecado, Jesus nos livrou da morte espiritual e Jesus nos livrou do inferno. E por isso hoje nós temos uma nova identidade, nós somos hoje sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para glorificar ao Senhor, chamados para viver uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de redenção. Hoje nós somos chamados para a glória de Deus, porque Jesus curou a nossa identidade. Apesar de ainda vivermos pecando constantemente, todos os dias ainda pecando diariamente, eu quero dizer para você que Jesus, ele nos libertou. E no último dia, ele concretizará essa redenção, essa santificação. Nós estamos num processo de santificação.
Hoje não sentimos mais o prazer no pecado, nós não sentimos mais alegria no pecado, o pecado se transformou em um acidente na nossa vida. E por isso eu quero dizer para você que Jesus é a nossa esperança. Se Ele nos livrou da pior das dores, se Ele nos livrou da pior das lepras, se Ele nos livrou da pior angústia que nós poderíamos enfrentar, o que é esse sofrimento que nós estamos enfrentando aqui hoje? Então, independentemente do que você está passando, eu quero convidar você a glorificar a Deus, a se prostrar diante de Jesus, reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua glória e assim prestar cultos a esse Jesus. Ter nele a esperança do seu sofrimento, tá bom? Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar. Ó Deus, entregamos ao Senhor as nossas vidas, ó Pai. Pai querido, muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, porque talvez estão enfrentando crises no casamento, porque talvez estão enfrentando crises na criação dos filhos. Pai querido, muitas pessoas podem estar angustiadas, porque diante dessa pandemia os seus negócios foram afetados e ele tem encontrado muitos obstáculos e teme a falência. Outros talvez temem serem dispensados do serviço porque têm observado que a empresa onde ele trabalha tem enfrentado muitas crises. Outros até mesmo foram dispensados, estão desempregados e não têm uma fonte para o sustento. Deus querido, outros perderam entes queridos por conta dessa enfermidade. Outros, ó Pai amado, foram diagnosticados positivo, ó Pai. Pai querido, outros estão enfrentando a consequência, a sequela dessa enfermidade. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós estamos prostrados diante do Senhor nessa noite, ó Deus, e clamando ao Senhor que o Senhor nos cure, que o Senhor nos sare, que o Senhor nos livre desse sofrimento, ó Pai. Pai querido, que o Teu toque santo, ó Deus, venha curar a nossa identidade, trazendo consolo e paz ao nosso coração, fazendo enxergar todas as coisas de maneira que glorifique ao Senhor, ó Pai. Pai querido, também nos livre desse sofrimento e restitua, ó Pai querido, a nossa espiritualidade. Assim como aquele leproso agora, Pai, poderia ir na casa do Senhor, oferecer aquele sacrifício, aquela oferta, ó Deus, com muita alegria. Nós também queremos, ó Pai querido, prestar a nossa oferta diante do Senhor. A oferta de gratidão, a oferta de louvor, a oferta de reconhecimento do Teu poder, da Tua grandeza. Em nome de Jesus, ó Deus, cure a nossa alma, cure, ó Pai querido, o nosso coração para a honra e a glória do Senhor. Agora, queridos, que o amor de Jesus Cristo, a graça de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vocês, hoje para todos sempre. Amém. Eu gostaria de deixar aqui mais uma vez o aviso sobre o retorno das nossas programações presenciais, que acontecerá domingo que vem. Então, a escola dominical e o culto público voltará a ser presencial. Então, queremos pedir que vocês fiquem atentos ao seu WhatsApp. A nossa secretária vai entrar em contato com vocês, assim avisando quais famílias estão liberadas para esse final de semana prestar culto ao Senhor no templo presencialmente, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado, muita alegria estar aqui com vocês.